Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma boa semana aí para todo mundo. Uma boa noite de segunda-feira para gente. Vamos começar aí a nossa nona live hoje, né? De segunda-feira. Quem for chegando aí vai me falando um oi. Boa noite, Celi. Tudo bem? Vai me falando um oi aí. Hoje a gente vai conversar sobre como aumentar a concentração nos estudos para concursos. Né? A concentração junto com a procrastinação são as maiores queixas que eu recebo, né? Sempre as pessoas me falam que estão com muita dificuldade de se concentrar, de conseguir se manter concentradas aí nos estudos para concursos. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, tá certo? Deixa eu colocar o chat aqui para eu poder ir vendo o povo que está no Instagram, no Facebook, no YouTube. O pessoal que for chegando aí vai me falando um oi. Então, pessoal, essa é a nossa nona semana, né? Todas as segundas-feiras, às 9 da noite, a gente tem um encontro marcado, né? Essas lives, elas são transmitidas simultaneamente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, tá certo? Você pode escolher qualquer uma dessas 3 plataformas para assistir. Sempre na segunda-feira eu trago um tema específico, tá? A gente já falou aqui de planejamento, já falamos de cronograma de estudos, já falamos sobre revisão, sobre como fazer boas anotações. A gente já falou também de procrastinação, de estudo da lei seca, de aplicativos, né? E hoje a gente vai falar aí sobre concentração, né? Como melhorar a concentração nos estudos para concursos. E às quintas-feiras, às 13 horas, a gente também tem live, tá? Boa noite, Ale, tudo bem? Porque na quinta-feira a gente faz uma live tira dúvidas, tá certo? Então é um bate-papo mesmo, bem informal, tá certo? E eu vou tirando as dúvidas das pessoas que estão online comigo e também as dúvidas que eu recebo por inbox, por messenger, nas caixinhas de perguntas dos stories do Instagram. Então, se você ainda não participou, não perde, tá? Na próxima quinta-feira, às 13 horas, a gente tem a nossa aí live Tira Dúvidas, tá certo? É uma oportunidade que vocês têm de tirar as dúvidas que vão surgindo aí durante a preparação para concursos públicos. Essas lives de segunda, sempre no final, né, no outro dia, na terça-feira, de manhã, no máximo tardezinha, eu mando um PDF resumo dessa aula de segunda-feira, tá certo? E eu disponibilizo esse PDF lá no meu grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, um grupo super tranquilo, tá? Chama Concurseiro Profissional. E aí todas as pessoas que estão nesse grupo recebem, então, um PDF que é o resumo dessas aulas de segunda-feira. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo lá do Telegram, é só clicar, tá, no link que está na minha bio, você vai ser direcionado para lá. E o pessoal que estiver acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, eu vou deixar aqui no chat, tá certo? Boa noite, Juan, Sabrina. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, então, o linkzinho, tá? Boa noite, Gama, Nairton. E aí, o que acontece, gente? Uma outra forma também de receber esses PDFs é cadastrar o e-mail lá no meu site, tá? O meu site é www.querestudar, tudo junto, .com.br, tá? Você vai lá, coloca o seu e-mail, né? Um cadastro aqui para assistir essas aulas, e aí você vai receber sempre os links para assistir. Oi, Gama! Você vai receber sempre os links para assistir essas aulas e também os PDFs com os resumos das aulas de segunda-feira, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então. Já são 9h04 aí, né? Vamos começar o nosso assunto aí sobre concentração, tá certo? Eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. Eu também tenho muita dificuldade, tá? De me concentrar, de me manter concentrada. E as dicas que eu trouxe para vocês foi as dicas que eu usei e que eu testei durante os meus estudos para concursos e que funcionaram para mim, tá certo? E aí eu trouxe hoje para vocês testarem também, tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Oi, Paulo, tudo bem? Vamos lá então, povo. O pessoal que estiver pelo Instagram vai ficar só me ouvindo falar, tá? Quem estiver no Facebook e no YouTube vai conseguir ter acesso também ao meu compartilhamento de tela, tá certo? Mas eu só consigo fazer isso pelo Facebook e pelo YouTube, porque pelo Instagram eu transmito com o celular, então não consigo compartilhar a tela com vocês, tá bom? Mas hoje tá tranquilo, não tem nada muito específico, não. Vai dar para vocês conseguirem acompanhar numa boa, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar então, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó.
Vamos falar então sobre as formas de aumentar a concentração nos nossos estudos para concursos públicos, tá? Vamos lá então, ó. Bom, para começar, o que é a concentração, né? A gente tem duas formas de atenção, tá bom? A gente tem a nossa atenção passiva e a atenção ativa. A atenção passiva, gente, é aquela atenção involuntária, tá certo? É quando, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e alguém me grita, né? Imediatamente eu faço o quê? Eu desvio o meu foco, né, para onde veio o grito, tá certo? Você tá atravessando a rua, alguém buzinou, um carro buzinou para você já assusta, né? E vira a sua atenção e transfere o seu foco para aquele carro, para aquela situação que está acontecendo naquele momento. Então, essa é uma atenção passiva, tá? Uma atenção involuntária, que tem muito mais a ver com a consciência do meio ambiente, tá? Daquele ambiente ali que está te cercando. O outro tipo de atenção é a atenção ativa, tá? Que é a atenção voluntária. E é essa atenção que a gente chama de concentração, tá certo? Então, a concentração é o quê? É um processo psíquico, né? Que consiste em você centrar voluntariamente toda a sua atenção sobre um objeto ou atividade, deixando de lado os fatos que são capazes de interferir nesse processo. Então, o que é isso? Para eu conseguir me concentrar, eu preciso escolher me concentrar, eu preciso querer estar concentrado naquele objeto, naquela situação, no nosso caso aqui, nos meus estudos para concursos públicos, né? E esse processo de concentração, ele envolve o quê? Deixar de lado, né, as outras coisas que estão competindo ali pela sua atenção, tá certo? Então já deu para perceber que o processo de concentração é um processo que demanda o quê? Energia, né? Você tem ali um gasto energético para conseguir se concentrar e manter-se concentrado, né, na atividade que você escolheu, tá bom? Então vamos seguindo, ó. Quais são os fatores que interferem na concentração? Só pela definição de concentração, já deu para você entender, né, que eu tenho fatores ali que vão estar disputando a minha atenção e que com isso vão o quê? Interferir na minha concentração, né? Lembra que eu falei que a concentração é o quê? É a atenção voluntária. Você escolheu focar a sua atenção naquele objeto ou naquela situação. E para isso você fez o quê? Você fez uma seleção, né? Você selecionou ali quais são as informações importantes nas quais você vai focar e vai desprezar todo aquele resto. Então é claro que, olha só, se envolve um processo de seleção, quanto mais informações eu tenho competindo pela minha atenção, mais difícil fica eu conseguir me manter concentrado ali. Concorda comigo? Então, se eu tenho muitas coisas competindo pela minha atenção, o meu processo de concentração vai ser mais dificultado, tá certo? E aí a gente tem o quê? Tanto o nosso ambiente externo, né, que são o quê? A situação que nos rodeia ali, né? A questão de barulhos, a questão de do que está acontecendo, de movimentação ali de pessoas. E a gente tem também o nosso ambiente interno, que é aquilo que está acontecendo dentro da gente e que também impacta no nosso processo de concentração, tá certo? Então vamos seguindo, ó. Eu coloquei esse videozinho aqui lá no meu stories. Eu não sei se vocês viram, mas é bem típico assim do que acontece, né? Quando a gente está aqui trabalhando ou estudando e aí de repente, né? O cérebro voa ali e você se dispersa e você precisa fazer o quê? Você precisa fazer um esforço para conseguir se reconcentrar, tá certo? Então você tá lá prestando atenção numa atividade, de repente acontece alguma coisa, né? Desfoca a sua atenção e você precisa o quê? Fazer um esforço para recuperar essa concentração, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, o que acontece? Então, agora que a gente já entendeu o que é a atenção, como os fatores vão interferir nesse processo de concentração, a gente vai falar o quê? Eu vou dar 10 dicas para vocês, como eu falei, são dicas que eu testei, tá? Que eu usei aí durante a minha preparação para concursos públicos, que funcionaram para mim e que eu quero que vocês testem também e depois me deem um feedback para falar se funcionou para vocês ou não, tá bom?
Vamos lá, então. Vamos seguindo, pessoal. Primeira dica, ó. Abandone o hábito multitarefa, né? Hoje, nós somos hoje a geração multitarefa, né? Atira a primeira pedra aqui, quem não tá lá dirigindo e de repente pega o celular para olhar uma mensagem, para atender uma ligação, né? Ou tá brincando com os filhos, fazendo compras no mercado e de repente faz o quê? Pega o celular para checar um e-mail, né? Para responder uma mensagem. A gente tem esse hábito, né? A gente nunca está fazendo uma coisa só. Eu não sei vocês, mas quando eu estou trabalhando, de repente, na hora que eu olho, meu computador trava. Eu estou com umas 20 janelas abertas no meu navegador. Né? E aí eu estou mexendo no celular, e aí eu tenho as janelas abertas, eu estou com Word, Excel, PowerPoint, tudo aberto ao mesmo tempo ali no meu computador. Tá certo? Tem horas que ele não aguenta, ele dá umas travadas. Porque a gente se acostumou com isso, né? Durante muito tempo da minha vida, eu era meio que a louca da produtividade, assim, tá? Eu ficava lendo todos os livros de produtividade que alguém me falava, que as pessoas me recomendavam, porque eu achava, assim, que eu precisava fazer mais no tempo que eu tinha, tá? O meu objetivo era, eu queria abraçar o mundo, tá? Eu queria fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, eu queria, 40 anos com a minha vida toda resolvida e ter feito 1000 coisas, ter ido para a lua, enfim, né? Aprendido inglês, francês, espanhol, tudo que eu podia fazer. Aí eu fui assim durante muito tempo. Até que eu conheci um livro que chama Essencialismo, tá? Eu não sei se vocês já leram, eu já recomendei ele. Todo sábado eu publico alguma coisa de recomendação, né? No meu perfil do Instagram e na minha página do Face. Eu já recomendei esse livro, tá? Ele chama Essencialismo. E nesse livro, o autor, ele fala uma coisa que, assim, me transformou, assim, mudou a minha vida. E ele fala o seguinte, que você não precisa fazer muitas coisas, tá? O tchan da vida, né, o ser produtivo, não é fazer muitas coisas. É fazer as coisas certas. É saber separar o trivial do essencial, tá certo? E é aí que a gente se esbarra, e é aí que a gente se perde, né? Porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo que pode. E, na verdade, esse não precisa ser o nosso, não tem que ser o nosso foco, tá? Isso daí não é ser produtivo. E aí até existe um outro conceito que eu conheci depois desse livro, que é o conceito de hiperfoco, né? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas o hiperfoco é justamente isso, tá? É você escolher um projeto, escolher uma área da sua vida, para você dedicar toda a sua energia, toda a sua atenção durante um período X de tempo, e aí conseguir, então, alavancar esse projeto, tá? E é isso que a gente tem nesse esquema aqui que eu coloquei para vocês. Ó, esse esquema aqui, eu tirei desse livro que eu tô falando para vocês, do Essencialismo, tá? Ele fala justamente isso. O que acontece? A gente tem uma quantidade finita de energia, tá? Você não vai produzindo energia, eu produzo o quanto que eu quiser. Não é assim, você tem uma quantidade finita de energia, uma quantidade limitada, tá certo? Você pode tanto pegar essa quantidade limitada de energia e dividir aqui para 10, 20 projetos diferentes. E aí o que acontece? Você vai andar um pouquinho em cada um desses projetos, tá certo? Você vai ficar o quê? Mediano ali. Você vai conseguir andar um pouco em cada um desses projetos. Ou você pode fazer que é aquilo que o autor te recomenda, que é o quê? Pegar essa energia e focar em um único projeto. E aí você consegue o quê? Alavancar esse projeto, tá? Porque ao invés de dispersar energia em vários projetos diferentes, né, que estão ali competindo, você vai focar essa energia em um único projeto. E aí você vai conseguir ter um rendimento estrondoso ali, tá? Durante a minha preparação para concursos públicos, isso aconteceu comigo, né? Eu já falei para vocês que eu fui demitida, né, do meu emprego, eu já estava super insatisfeita, já tinha inclusive começado a estudar para concursos públicos, mas a empresa onde eu trabalhava, ela estava passando por uma série de dificuldades financeiras e eu acabei sendo mandada embora. E aí, quando eu fui mandada embora, eu estava tão desanimada, tão frustrada, que a última coisa que eu queria naquele momento era conseguir um outro emprego numa outra empresa farmacêutica, tá? Eu simplesmente não, assim, isso não entrava na minha cabeça. Eu ficava doente só de imaginar que eu ia sair da empresa que eu trabalhava para continuar trabalhando como farmacêutica numa outra empresa, tá certo? E aí, o que aconteceu? Eu decidi, então, que eu ia ficar durante um tempo só estudando para concursos públicos, tá? E foi isso que eu fiz. Durante um tempo, eu foquei todas as minhas energias, tá certo? E aí, nesse momento,
eu abandonei todos os outros projetos paralelos que eu tinha, tá certo? Eu tinha outros projetos, eu queria outras coisas na minha vida. Mas como eu tinha uma quantidade limitada, muito limitada ali de recursos financeiros, eu sabia que eu não ia conseguir me manter por muito tempo só estudando, né? Eu precisava ou passar num tempo, né, X ali, ou então eu ia ter que voltar a procurar emprego como farmacêutica para conseguir me sustentar, tá certo? E aí foi o que eu fiz. Eu ainda não conhecia esse conceito de hiperfoco, tá? Mas foi exatamente o que eu fiz, meio que na intuição, tá? Intuitivamente. Eu foquei toda a minha energia, tá? Tudo que eu tinha ali, toda a minha concentração, eu apostei todas as minhas fichas, literalmente, tá? Nesse estudo para concursos. E foi por isso, foi graças a isso que eu consegui ser aprovada num tempo muito menor, né, do que a média aí, tá certo? Então, essa questão do hiperfoco, ela funciona. É claro que isso precisa ser uma coisa muito conversada, né? E um tempo delimitado, né? Não dá para falar, eu só vou estudar para concurso agora por 5 anos, né? Não dá, você vai desequilibrar todas as outras áreas da sua vida, tá certo? Mas dá para fazer esse foco, né? Para ter essa arrancada em alguns períodos da nossa vida, tá certo? E isso resolve muito, isso alavanca mesmo de verdade, tá bom? Uma outra coisa, boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Rô, Lívia. Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então. Então, a primeira coisa, né, para conseguir aumentar essa concentração é abandonar esse hábito aí multitarefa, né? É claro que muitas vezes, gente, a gente acaba precisando conciliar as coisas, né? Eu mesmo já recomendei para vocês várias vezes. Tá indo trabalhar? Coloca a lei seca para escutar no carro, né? Ou se não tá almoçando, né? Vai lá escutando as suas anotações. Tá esperando no consultório médico? Vai lendo seus resumos, vai resolvendo questões. Mas isso é uma forma de você conseguir o quê? Aproveitar o tempo, tá certo? Quando você faz isso, você precisa estar ciente, né, de que você está fazendo aquilo ali, feito é melhor que perfeito, mas que você não vai conseguir naquele momento atingir o seu nível máximo de concentração. E tá tudo bem, tá certo? É porque é melhor estudar com menos concentração nessas situações do que simplesmente não estudar, tá? O que não pode é você só estudar com esse nível de concentração. Você nunca tem um momento em que você consegue estar no seu máximo, no seu pico de concentração, tá bom? É isso que a gente precisa dosar aí. Vamos seguindo então. Diminua as distrações, né? Então, se eu falei para vocês que concentração é uma atenção voluntária, que eu preciso de energia para me concentrar e que eu preciso fazer o quê? Uma seleção, eu preciso separar as informações que estão ali, separar o joio do trigo, né? Aquilo que é importante para mim daquilo que está só me atrapalhando. É claro que o quê? Quanto mais informações eu tenho competindo pela minha atenção, mais difícil é o meu processo de concentração, né? Então, imagina só, onde vocês acham que é mais fácil estudar? Lá na praia, né, com todo mundo passando lá, aquele monte de gente, barulho, vendendo, né, camarão, vendendo cerveja, passando um monte de gente bonita, ou trancado numa biblioteca, no seu quarto, todo clean lá, em silêncio, né? É claro que é muito mais fácil se concentrar lá no seu quarto, né? Então é por isso que é importante você o quê? Ao máximo reduzir as distrações do seu ambiente, tá? E por enquanto a gente está trabalhando aqui no ambiente externo, tá certo? Então assim, se a sua casa é muito barulhenta, né? Tenta estudar numa biblioteca, agora não dá, né? Porque a gente está em meio a uma pandemia aí. Mas tenta estudar em horários alternativos, então, né? Quando as pessoas da sua casa estão dormindo ou estão trabalhando, né? Ou tenta ouvir música. Eu nunca gostei muito de música para estudar. E eu nunca precisei muito disso, porque na época que eu estudava para concurso, eu ainda eu era casada, mas eu não tinha filhos. Então, a minha casa era muito silenciosa, o meu irmão e meu marido saíam para trabalhar, eu ficava sozinha, eu não tinha grandes problemas para estudar, então eu nunca precisei recorrer aí a essa questão da música, tá? Agora, com esse meu projeto aí de retomada dos estudos para concursos, né, eu vou precisar fazer uso, vou precisar ter alguma técnica, já que os meus filhos estão em casa, né? Eles não estão indo para a escola, então a minha casa é super barulhenta o dia todo. E aí, fazendo minhas pesquisas para essa aula, eu descobri um aplicativo, eu não sei se vocês conhecem, vai me falando aí, tá, pessoal? Que é o quê? Ele chama Brain FM, tá certo? E esse aplicativo, ele foi desenvolvido em parceria, tá? Entre músicos e cientistas. E ele tem uma série de arranjos ali musicais que favorecem esse processo de concentração do cérebro, tá bom? E aí, essa semana, eu usei esse Brain FM, né, para testar para você semana passada, né?
enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava fazendo as minhas coisas, e eu gostei muito, assim, gostei muito, muito mesmo. Eu já tinha tentado música, assim, música normal, não tinha funcionado, tá? Música com letra não adianta, tá? Tem que ser música instrumental mesmo, porque senão você fica prestando atenção na letra. Mas esse Brand FM eu achei muito melhor, tá? Achei fantástico. Quem não conhece, vale a pena testar, tá certo? Eu não sei, eu ouvi falar que era pago, mas eu não paguei, só que eu acho que ainda estou no meu período grátis ali, meu período de teste, tá bom? Mas eu achei que super compensa. Eu vou adotar, porque como eu vou começar a estudar de novo, eu vou precisar aí de alguma coisa para me ajudar a estudar enquanto as crianças estão em casa, tá bom? Eu achei bem legal. Se alguém conhecer, me fala aí se já testou também, se gosta ou se usa uma outra forma, tá? E aí o que acontece? A gente precisa, então, diminuir essas distrações. E aí, a música é uma boa, tá? Você também estudar num ambiente organizado ajuda muito, tá? Então, cuidado, assim, para não estudar num ambiente muito bagunçado, né? Muito cheio de coisa ali, porque você acaba se distraindo mesmo, tá certo? Qualquer coisa que vá competir pela sua atenção vai acabar prejudicando a sua concentração, tá bom? Vamos continuar então, ó. Aqui eu quero explicar para vocês uma coisa muito legal, que eu imaginei que muita gente já conhecesse, mas quando eu coloquei lá no meu stories, eu fiz uma pesquisa e eu vi que a maioria não aplica porque não conhece, tá? Nós vamos falar o quê? Das pausas regulares. E aí eu vou falar para vocês logo em seguida da técnica Pomodoro, tá? É muito importante, gente, é fundamental fazer pausas regulares, tá bom? Existe um neurocientista muito famoso, ele chama Francisco Mora, tá? E ele fez um estudo onde ele concluiu que mais vale você assistir 50 aulas de 10 minutos cada do que 10 aulas de 50 minutos. Porque, segundo ele, a gente não consegue mais se manter concentrado durante 50 minutos, tá certo? E aí, o que acontece? Tem pessoas que estudam por 2, 3 horas sem fazer nenhum intervalo, tá? Desde a época que eu usava para concurso, eu nunca consegui fazer isso, tá? Mesmo sem conhecer essas técnicas, mesmo antes de conhecer a técnica Pomodoro, eu nunca consegui estudar mais do que 1 hora, estourando 1 hora e meia. Tá? Eu percebi, era nítido para mim como que a minha concentração caía depois desse período, né? Eu ficava muito cansada e às vezes eu precisava ficar relendo várias vezes o mesmo parágrafo ou relendo várias vezes a mesma questão. Eu começava a cometer erros muito grotescos, assim, muito bobos, tá bom? Então, para mim era muito nítido como que a minha concentração despencava ali depois de 1 hora e meia. Então, desde o início da minha preparação, eu sempre procurei estudar 1 hora e dar 10 minutos de intervalo, tá certo? Até que eu conheci a técnica Pomodoro. E aí, assim, foi uma transformação na minha vida, certo? Eu vou explicar para vocês como que essa técnica funciona, tá? Mas primeiro, para vocês entenderem melhor, eu quero explicar para vocês como que funciona a curva da concentração, tá bom? Vou pegar uma folha em branco aqui para vocês poderem entender, ó. Quem estiver no Insta vai ficar só com a minha explicação, mas vai dar para entender, tá, pessoal? Fica tranquilo. Prometo que vai dar para entender. Ó, então vamos lá. Como que acontece a curva de concentração, tá? Me perdoem a letra, porque eu sou péssima para escrever nessas mesas digitalizadoras, tá? Mas vai dar para vocês entenderem aqui, ó. Ou não, né? Porque eu tô... O que é isso, gente? Tá, vamos lá, então, ó. Ó, é um gráficozinho, tá, gente? Ó. É um gráfico. E aí eu tenho aqui assim, ó. Essa é uma curva de concentração, tá? Então, aqui, ó, é a concentração, tá? E aqui é o tempo. E aí, o que acontece, ó? O que acontece, então? Aqui, nessa fase aqui, ó, é a minha fase de pré-concentração. Começa a subir, tá? Meu nível de concentração começa a subir até que eu atinjo um máximo, tá? Eu atinjo o quê? Um platô. Esse aqui é o meu nível máximo de concentração. Depois daqui, a minha concentração ela começa a cair de novo até que eu desconcentro, tá? Todo mundo passa por essa curva, tá, gente? Não tem como se manter concentrado indefinidamente.
Lembre-se de que para se concentrar, você precisa o quê? De uma demanda energética. E a sua energia não é infinita. Chega uma hora que a sua energia acaba e a sua concentração desperta, tá bom? Você desconcentra. Então, essa curva acontece para todo mundo. Só que o que acontece? Para algumas pessoas, essa curva é assim. Para outras pessoas, essa curva é assim, ó. Ou seja, a pessoa se concentra mais rápido e se mantém mais tempo concentrada. Em outras pessoas, ela é assim, ó. Ela demora mais tempo para se concentrar, se concentra e já cai. Tá certo? Então, na verdade, esse tempo aqui que ela se mantém concentrada não é o mesmo, tá? Varia de pessoa para pessoa. O nível máximo de concentração varia de pessoa para pessoa. E o tempo que ela demora entre a pré-concentração e a concentração máxima também varia de pessoa para pessoa, tá bom? O que é comum é que todo mundo vai ter uma fase de pré-concentração, vai ter essa concentração ascendente, vai atingir um máximo de concentração, que é um platô, e depois vai cair e vai se desconcentrar, tá certo? Com todo mundo vai acontecer isso, só que vai variando aí a velocidade com que isso acontece e o nível de concentração que a pessoa consegue atingir, tá bom? O que acontece? Já foram feitos vários estudos que demonstraram que é praticamente impossível conseguir sustentar esse platô de concentração por 50 minutos. É o que eu falei para vocês, que é o que o Francisco Mora, ele defende, né? Que é um neurocientista moderno, super conhecido da atualidade. Então, ele já falou que é muito difícil você conseguir se manter nesse platô, tá? Por 50 minutos. Outra coisa, quando você cai aqui na desconcentração, o que acontece? Para você conseguir voltar lá em cima de novo, você tem que voltar aqui para a pré-concentração. E aí você tem uma demanda energética de novo para conseguir voltar aqui para cima. Tá bom? Não dá para você ficar tentando subir por aqui, ó. Tá? Tipo assim, eu tô aqui estudando, me desconcentrei e de repente eu quero voltar ali para cima. Você vai gastar muita energia, você vai ficar muito cansado de ficar tentando fazer essa volta toda vez que você perde a sua concentração, tá? E foi com base nessa curva aí, tá? Que veio então a técnica Pomodoro. E o que é a técnica Pomodoro? É justamente você dividir o tempo que você vai gastar em uma tarefa, né? No nosso caso aqui, o tempo que você vai gastar estudando para concursos, em blocos de 25 minutos cada, tá certo? Então vai funcionar assim, ó. Vamos supor que eu vá estudar 1 hora, tá? Na verdade, 1 hora vai ficar meio difícil, mas assim, 1h15, tá? De contabilidade. E aí, o que eu faço? Ao invés de estudar 1h15 e depois dar um intervalo, eu vou estudar 25 minutos, dou 5 minutos de intervalo. Estudo 25 minutos, dou mais 5 minutos de intervalo. Estudo mais 25 minutos, mais 5 minutos de intervalo. Então, o tempo de estudo da disciplina é você quem define, tá certo? Não importa. Só que você vai pegar esse tempo, né, da sua sessão de estudos, que eu sempre falo, tenta dar entre 1 e 2 horas, né, o ideal 1h30. Você vai pegar esse tempo da sua sessão de estudos e vai dividir ele em pomodores, tá? Por que ele chamou de técnica Pomodoro? Porque ele usou um temporizador igual esses tomates aqui que a gente usa na cozinha, tá? Que você marca o tempo lá. Então, por isso que ele chamou de técnica Pomodoro. E aí, então, ele faz o quê? Ele pega 25... Ele pega, então, 25 minutos de concentração total. Durante esse tempo, durante esses 25 minutos, gente, não pode ir no banheiro, não pode beber água, não pode mexer no celular, não pode conversar, não pode abrir outra janela do navegador. É 25 minutos de foco total na sua atividade. No caso aqui, no que você estiver estudando, tá? Apitou o seu cronômetro, terminou os 25 minutos, você vai parar e vai ficar 5 minutos descansando. Por quê? Você vai parar antes de se desconcentrar, tá certo? Você vai parar enquanto você ainda estiver ali no platô de concentração ou começando a cair. Por quê? Porque aí, olha só, se você ainda tá aqui, ó, tá? Quando você para, você vem para cá e recupera isso aqui, tá certo? Agora, você não está esperando chegar aqui embaixo na desconcentração e aí ficar tentando fazer essa subida aqui, ó. Tá
certo? Você vem daqui, ó, pré-concentração e chega no topo. Pré-concentração e chega no topo, tá certo? Então, é por isso que são 25 minutos. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Como eu falei, tem pessoas que conseguem se manter concentradas por mais tempo. Tem gente que com 10 minutos já se desconcentra, tá bom? Dá para trabalhar isso, mas a técnica Pomodoro é uma técnica muito boa, porque ela reduz esse tempo, tá? Se manter concentrado durante 25 minutos é muito mais fácil do que tentar se manter concentrado por 1, 2, 3 horas, tá bom? E aí, o que você faz, então? Você vai fazer 4 blocos desses, tá? 25 minutos, 5 de intervalo, 25 minutos, 5 de intervalo. Não vai aparecer, Paulo, no Instagram eu não consigo compartilhar minha tela, tá bom? Se você quiser ter acesso à tela, tem que ser ou pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? O link tá lá na minha bio. É só você clicar lá que você vai conseguir ser direcionado ou para o YouTube ou para o Facebook. É que no Instagram eu só consigo transmitir pelo celular, então eu não consigo compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E aí, o que acontece, então? São 25 minutos, tá? De foco total, 5 minutos de intervalo. Nesses 5 minutos de intervalo, gente, não é para pegar um celular, tá? Não é para ficar conversando, para assistir TV. Por quê? Porque senão você corre o risco de extrapolar esses 5 minutos de intervalo, tá bom? 5 minutos de intervalo é para você andar um pouco, alongar as pernas, né, mexer um pouco o pescoço, ir ao banheiro, né, beber água, fazer um lanchinho rápido, tá certo? É para isso que serve esses 5 minutos. E aí, no final do quarto bloco de 25 minutos, né, no quarto bloco, aí sim você dá um intervalo maior, que pode ser de 15 até 30 minutos. Quando você terminou isso, tá? Terminou os 4 blocos e mais o intervalo, significa que você fechou, então, um ciclo Pomodoro. Tá? Então, um ciclo Pomodoro é formado por 4 pomodores, né? Que são esses bloquinhos de 25 minutos de concentração, e mais 3 blocos de intervalo de 5 minutos e um bloco maior que vai de 15 a 30 minutos, tá bom? Agora, não precisa... então significa, Juliana, que eu só vou estudar 25 minutos de cada disciplina? Não, tá, gente? Não. Vai estudar a quantidade que você determinou lá na sua sessão de estudos, tá bom? Se você determinou que vai estudar 1h15, são 3 pomodores. Se você vai estudar 1h40, são 4 pomodores. Enfim, tá? Você vai pegar lá o tempo que você determinou no seu cronograma, tá? E vai dividir isso nesses bloquinhos de 25 minutos, tá bom? E também não significa que você precisa estudar um ciclo Pomodoro, né? Que são os 4 blocos de 25 minutos para cada disciplina. Não precisa disso, tá? Não tem problema se você estudar, por exemplo, 2 blocos, né? 2 ciclos Pomodores, aí deu um intervalo de 5 minutos e depois vou trocar para outra disciplina. Não tem problema, tá bom? Isso não faz diferença. Só não é bom parar antes dos 25 minutos, tá certo? Porque aí vai começar a bagunçar um pouco o seu ciclo. Mas não tem problema nenhum também, tá? Você define primeiro qual é o seu tempo de estudo de cada disciplina, né? Quanto que você vai fazer as sessões, se vão ser sessões de 1h, 1h30, 2 horas, e depois você pega esse tempo da sessão e divide, então, em blocos de 25 minutos. Tá bom? É assim que funciona. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão do Pomodoro, gente? Me fala aí, porque eu explico de novo, que já tô com um slide aqui, tá bom? Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, manda aqui que eu já explico de novo. No começo, ela parece um pouco complicada de fazer, tá? Eu também tive um pouco de restrição no início, porque parecia assim, eu demoro tanto tempo para concentrar, e aí depois, na hora que eu tô concentrada, já tá na hora de acabar os meus 25 minutos, né? A gente tem essa coisa. Só que, na verdade, gente, o que acontece? Você vai vendo que à medida que você vai aplicando a técnica, esse processo, tá? Entre a pré-concentração e o máximo de concentração, ele vai ficando mais rápido, tá certo? Existem outras técnicas também que a gente faz para levar esse momento de pré-concentração até a concentração máxima mais rapidamente, tá? O objetivo é o quê? É você conseguir estudar o máximo de tempo possível, tá? Com a sua concentração máxima. Porque quando você estuda 1, 2 horas, você está só se iludindo que está estudando todo aquele tempo ali com a sua concentração máxima. Você não tá certo? Você vai ter vários momentos em que você vai se desconcentrar durante esse estudo, e aí você fica o tempo todo o quê? Tentando recuperar a concentração. E isso demanda, né, de uma energia muito grande, a gente acaba se cansando muito mais em função disso, tá bom?
Não quebra, Juan. Não quebra, tá? Não quebra o ritmo. Vocês vão ver que, na verdade, tipo assim, esses 5 minutos, eles passam bem rapidinho, a gente precisa ter cuidado, para não extrapolar esses 5 minutos, tá? Por isso que eu falei para vocês, não mexam no celular durante esses 5 minutos, não assistam TV, não vai responder e-mail durante esses 5 minutos, porque a chance de você extrapolar os 5 minutos é muito grande, tá bom? Mas é um tempinho assim, para você dar uma respirada, ir ao banheiro, beber uma água, beliscar alguma coisa e voltar para estudar, tá bom? E aí, o que acontece? Você consegue se manter no máximo de concentração durante a maior parte da sua sessão de estudos, tá certo? Os exercícios, do mesmo jeito, tá, Mila? Do mesmo jeito. A única coisa que eu fazia, tá? E aí eu vou falar para vocês, era uma adaptação que eu fiz, porque é muito ruim você parar, tipo, no meio de um exercício, né? Tá lá resolvendo uma questão de contabilidade, fazendo milhões de cálculos, e aí tocou o seu alarme dos 25 minutos, tá? Nesse caso, eu sempre terminava de fazer o exercício que eu tava, né? Tô lendo ali alguma coisa no PDF, tô na metade do parágrafo. Não precisa parar na metade do parágrafo, tá, gente? Termina de ler aquele parágrafo, termina de resolver o exercício que você estava resolvendo, e aí depois você faz o seu intervalinho de 5 minutos, tá? Não é nada super regrado, tem que ser, foram feitos milhões de estudos que demonstram que se você fizer 27 minutos ao invés de 25, não vai resolver, não é isso, tá, gente? Lembra que eu falei lá que a concentração, inclusive, varia muito de pessoa para pessoa? Tem gente que vai conseguir se manter concentrado por 10 minutos, tem gente que vai conseguir por 30, 40, enfim, tá? Isso varia. 25 minutos é um tempo médio, tá bom? É um tempo bom, é um tempo médio aí. Agora, tá no meio de um parágrafo, tá no meio de um exercício, termina de fazer, tá? Da mesma forma que eu acabei de concluir agora aqui um tópico. Tá faltando 3 minutos para os 25 minutos. Vou começar a ler outro tópico? Não, né? Já para ali e faz os seus 5 minutos de intervalo. Quando você voltar, você já retoma sem interrupções, tá bom? É só banheiro e água e olha lá, isso mesmo, Juan, tá? Esses 5 minutos, gente, é 5 minutinhos mesmo assim, para você dar uma desconcentrada ali, dar uma respirada, uma relaxada e retomar os estudos, tá? Não vale transformar esses 5 minutos em 10, 15, 20, né? Porque daqui a pouco você tá estudando 25 minutos e ficando meia hora de intervalo, tá? Não vale, tá bom? Não é assim. E outra coisa, uma observação, esses 5 minutos não contam como horas líquidas de estudo, tá, gente? Tem um aplicativo, não sei se vocês conhecem, ele chama Forest. Alguém conhece? Alguém usa? Fala aí para mim. Chama Forest, tá? Esse aplicativo, você planta uma florestinha, tá? Então vamos supor, vou começar a estudar agora direito penal, né? E aí eu vou lá e ligo meu Forest. Você pode colocar quanto tempo você vai estudar e ele tem a opção de você colocar 25 minutos, que é da técnica Pomodoro, tá? E aí você coloca lá, vou estudar 25 minutos. E aí o que acontece? Você começa a estudar, então, tá? Por 25 minutos. Se você, por algum... E a árvorezinha começa a crescer. Alguém conhece? A árvorezinha, ela começa a crescer, tá? Você planta uma sementinha, a árvorezinha começa a crescer. Se você estudar os 25 minutos lá, certinho, essa árvorezinha brota e depois ela vai para sua floresta. Se você, durante esse tempo, sair dali por algum motivo, tipo, foi mexer no Instagram, foi mexer no Facebook, a árvore morre, tá? E aí você perde esse tempo. E aí dá para você marcar os 5 minutos de intervalo. Depois, quando você voltar, você começa a plantar uma outra árvorezinha. É muito legal, tá? Chama Forest, esse aplicativo. E aí dá para você usar junto com o Pomodoro, tá certo? Então, não tem muito problema, mas ele não conta aí como hora líquida, tá bom, gente? Só os 25 minutos que contam, os 5 minutos não. Vou falar para vocês quais são as vantagens da técnica Pomodoro para vocês acabarem de se convencer que precisam pelo menos, tá? Pelo menos testar essa técnica por 15 dias, tá? Tô pedindo para vocês me deem um voto de confiança. Testem a técnica por pelo menos 15 dias. Não adianta testar por um dia só, porque no primeiro dia, nos primeiros dias, vocês vão ter aquela dificuldade que eu falei, tá? Vocês vão achar que demoram muito para se concentrar, e que aí na hora que começou a concentrar, pronto, tá na hora de terminar os 25 minutos, tá? No começo é um pouco mais complicado, mas vocês vão ver que com 15 dias vocês vão estar amando a técnica, tá certo? Vou falar as vantagens delas para vocês, ó, dessa técnica. Primeiro delas é diminuir a procrastinação. A gente falou lá na live que a gente falou sobre procrastinação. O que acontece? Por que eu procrastino? Porque eu antecipo, né, a quantidade de energia que eu vou despender para fazer aquela tarefa.
Então, quando você pensa assim, meu Deus, agora eu tenho que sentar e estudar 3 horas de estatística, né? Chega a arrepiar, né? Chega a arrepiar, assim, você já fica, puta merda, 3 horas de estatística ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas imagina só, se você pensa, não, eu vou estudar 25 minutos de estatística, são 25 minutos que eu preciso focar lá naquele negócio e estudar. É muito mais fácil, tá? 25 minutos nem dá vontade de procrastinar, é ou não é? Né? 3 horas dá vontade de procrastinar, mas 25 minutos dá pra encarar, não dá? Então, a técnica Pomodoro é excelente para diminuir essa tendência à procrastinação que a gente tem, tá certo? Que você pensa assim, 25 minutos, são só 25 minutos, tá bom? Outra coisa é que ela aumenta a concentração, justamente porque ela vai trabalhar no seu ponto ali onde você está no platô de concentração, tá? Ela não vai esperar você ficar naquele ciclo, desconcentra, faz força para concentrar de novo, desconcentra, faz força para concentrar de novo. Você vai estar sempre trabalhando ali entre a pré-concentração e a concentração máxima. Então, sempre com a concentração ou ascendente ou no platô, tá certo? Outra coisa é a sensação de conquista, né? Que cada vez que você consegue cumprir um Pomodoro, né? Imagina só, quando você cumpre o seu cronograma, né? Não dá uma satisfação, tipo, eu tinha que estudar hoje 5 horas de contabilidade. E eu consegui estudar 5 horas de contabilidade. É muito bom, né? Dá uma satisfação. Só que é muito mais fácil conseguir cumprir um ciclo Pomodoro do que 5 horas de contabilidade, né? Então você consegue ter mais vezes essa sensação de dever cumprido, tá certo? Outra coisa é o aumento da produtividade, porque durante aqueles 25 minutos é de foco total, tá bom? Mais vale 25 minutos com atenção total ali do que 1 hora mexendo no celular, abrindo outra janela do navegador, tendo que ler 5 vezes o mesmo parágrafo, né? Porque são 25 minutos em que você não vai se distrair. E é fácil, né? Relativamente fácil se manter focado ali por 25 minutos. Inclusive, a técnica Pomodoro, ela é muito recomendada para quem tem TDAH, né? Por quê? Porque as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, elas têm dificuldade de se manter concentradas por longos períodos. E aí, por 25 minutos, fica mais fácil de manter o foco, tá bom? Outra coisa é diminuir os níveis de estresse, né? Nesses estudos que eles fizeram aí, né, que comprovaram que nós somos mesmo a geração multitarefa, eles perceberam que todas as pessoas que têm esse hábito, né, de ser multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas têm, primeiro, uma perda da memória recente, né? É aquela coisa que a gente fala, aquela memória de curto prazo, sabe? Tipo, eu coloquei a chave do carro, não sei onde eu coloquei. Será que eu comprei o que eu tinha que comprar? Vou no mercado e não lembro mais o que era que eu fui fazer no mercado, né? É aquela memória de curto prazo. Por quê? Porque a gente faz as coisas no piloto automático, tá certo? A gente não registra aquilo que está fazendo. A gente está fazendo as coisas no piloto automático. E aí a gente perde essa memória de curto prazo. Outra coisa é que esse hábito multitarefa, ele aumenta a ansiedade, ele aumenta o estresse, porque você acaba tendo que gastar muita energia alternando as atividades ali, né? E você acaba se preocupando com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, seu nível de estresse aumenta. Já com a técnica Pomodoro, como você vai focar em uma atividade única, né? Não dá para ser multitarefa na técnica Pomodoro, né? Lembra que 25 minutos é de foco total naquela sua atividade. Então, isso diminui o seu nível de estresse, tá? E a outra coisa também que é muito legal é fazer o uso do pensamento difuso. Tanto faz, Mila. Você pode usar o despertador do celular, tá? E pode usar também esses aplicativos que tem, tá? Tem aplicativos que são específicos da técnica Pomodoro, tá? Acho que chama Tomato Clock, umas coisas assim. São específicos da técnica, funcionam por 25 minutos certinho, com 5 de intervalo. E pode usar esse que eu falei para vocês, que é o Forest, que é bem legal também. E que você pode selecionar quanto tempo que você quer. Então, dá para selecionar os 25 minutos, tá? Usem da forma que vocês quiserem, tá certo? Se você não resiste quando tá com o celular muito perto, aí pode comprar um temporizador desses baratinhos de cozinha que tenha 25 minutos e aí na hora que ele tocar, terminou seu tempo, tá bom? Inclusive foi com esses temporizadores que o Francisco Cirilo desenvolveu essa técnica, tá? Foi usando aí esse tomate. Mantém os 25 minutos, Paula. Mesmo com a videoaula, tá, gente? Mantém os 25 minutos, sim. Para lá o cara no meio da videoaula, né? E depois recomeça de novo, tá bom?
Outra coisa muito legal dessa técnica é fazer o uso do pensamento difuso. Já aconteceu com vocês de estar lá tentando resolver um problema e de repente não consegue, não resolve de jeito nenhum? Ou está dentro de uma prova, você já estudou aquela questão, você sabe a questão, mas a resposta não vem de jeito nenhum. E aí, quando você sai da prova, né, às vezes algumas horas depois, às vezes no meio da noite, você acorda e, né, um passe de mágica, aparece a solução. Já aconteceu isso com vocês? Então, isso acontece porque quando você está lá tentando resolver um problema, tentando se lembrar de uma questão, você está com um pensamento focado, tá certo? Você está fazendo uso do seu pensamento focado. Muitas vezes, o que a gente precisa é fazer uso do pensamento difuso, tá certo? Porque a informação, ela tá ali, só que ela tá ligada em alguma outra parte ali, tá certo? Você não conseguiu o quê? Fazer a ponte ali, fazer as conexões entre as informações. E por isso você está com dificuldade de recuperar aquela informação. E aí, quando você para esses 5 minutos e você se distrai com alguma outra coisa, você faz uso desse pensamento difuso. Então, você linka aquilo que você acabou de aprender naquele momento, né? Você passou 25 minutos fazendo uso do pensamento focado, aprendendo alguma atividade. Depois você fica 5 minutos ali fazendo outra coisa, tomando água, dando uma caminhada pela casa. E aí você consegue o quê? Nesses 5 minutos, fazer o uso do pensamento difuso. Você consegue linkar aquilo que você acabou de estudar com outras informações que você já tem armazenadas no seu cérebro, tá? Você consegue fazer associações, você consegue criar conexões, e isso facilita muito na hora de recuperar as informações, tá bom? Então, esses 5 minutos aí, eles são importantes até para isso, tá certo? Para a gente conseguir fazer o uso do pensamento difuso. Comigo acontece também, Paulo, isso é normal, tá? Eu acho que acontece com todo mundo. Essa questão de você, na hora que está muito focado ali, você não consegue recuperar a resposta, não consegue chegar à solução. E aí, quando você dá uma distraída, né, eis que a resposta surge, tá bom? Isso é normal de acontecer. Bom, vamos seguindo aqui, gente. Ó, a quarta dica é o quê? Diversificar, tá? Tão importante quanto fazer essas pausas regulares, tá? É alternar estímulos. O cérebro, ele não funciona bem na monotonia, tá certo? O cérebro não gosta de coisas monótonas. Então, não funciona estudar o dia inteiro a mesma disciplina. Por quê? Porque o seu cérebro vai ficar saturado, ele vai ficar cansado. Ele vai falar, meu Deus do céu, lá vem esse menino com português de novo para mim. Eu não aguento mais ver isso. Tá? Então, tão importante quanto fazer esses intervalos periódicos é você alternar os estímulos. Então, estuda uma sessão de direito constitucional, vai para uma sessão de raciocínio lógico, e aí você vai para português, depois você vai para informática, sabe? Vai alternando isso. Se o seu concurso não permite fazer isso, né? A gente tem concursos que vão cobrar lá 20 tipos de direito, né? E aí não faz muita diferença da civil, ou penal, ou constitucional, ou administrativo, né? Como que a gente faz, então, para alternar estímulos nesse caso? Você pode alternar o quê? A atividade que você faz, tá? Então, assiste videoaula num período, depois você faz resumo, depois você lê PDF, depois você resolve questões, depois você faz uma aula, dá uma aula para você mesmo daquele assunto, né? Então, você vai alternando ali os estímulos. E isso faz você o quê? Aumentar a sua concentração, tá bom? Então, esse é mais um dos motivos que você não deve estudar uma única disciplina por dia, a menos que você estude um tempo muito curtinho, tá? Eu só tenho 1 hora para estudar por dia, tudo bem, mas é uma disciplina só, tá? Mas não, tenho mais horas, 2, mais horas para estudar por dia, vai diversificar isso e estudar disciplinas, tá? E sempre que possível, assim, não adianta estudar direito administrativo e depois direito constitucional, tá? Tenta intercalar mesmo disciplinas diárias diferentes, tá bom? Para exigir ali, demandar ali energias diferentes do seu cérebro, tá bom? Vamos lá, gente, seguindo. Ó, desligue o celular, né? Essa talvez seja a dica mais óbvia que eu vou dar aqui e é que eu acho mais difícil de ser seguida, né? Me fala aqui quem desliga o celular ou quem esconde o celular na hora de estudar. Eu tenho certeza que a maioria estuda com o celular na mesa, né? Aí coloca ali no modo silencioso, mas fica toda hora dando uma bisbilhotada, tá? Mesmo que você resista à tentação de não olhar, você tá gastando energia, né, para conseguir se concentrar ali, tá bom? É melhor, então, desligar esse bendito, deixar ele bem longe de você.
Ou se não, silencia as notificações, desconecta a internet, tá? Coloca lá o Forest, né, que não vai deixar você abrir outro aplicativo, tá bom? Mas minimiza essas interferências, tá? Minimiza, inclusive, essas a vontade aí de se distrair com o celular, tá bom? Vamos seguindo então. Deixa eu falar para vocês aqui do celular. Existe um estudo, né, que foi feito por uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, ela chama Gloria Mark, tá? E ela fez um estudo em 2004 e ela estuda muito essa questão da interferência da tecnologia, né, no nosso dia a dia, no nosso processo aí de concentração. E ela fez um estudo. Não, tá ótimo, Juan, tá ótimo. Então, se você consegue, se eu não sabia, o intervalo fica mais fácil para você, tá bom? Né? E eu, Paulo, também não consigo viver sem. Eu olho o celular o dia inteiro, gente. Também não consigo. Bom, vamos lá, então. Existe um estudo que foi feito pela Gloria Mark, uma pesquisadora da Califórnia, tá? E ela estuda justamente esse impacto, né, das mídias sociais aí na nossa vida, na nossa concentração. E ela fez esse trabalho em 2004, onde ela monitorou um grupo de trabalhadores. E o objetivo era o quê? Era ver quanto tempo eles conseguiam se manter concentrados em uma atividade, certo? Em 2004, esse tempo médio era de 3 minutos. Tá? Eles conseguiam ficar concentrados em uma atividade sem alternar ali 3 minutos. Em 2014, ela repetiu esse estudo. E o tempo médio, ele tinha caído de 3 minutos para 59 segundos. Parece absurdo, né? Mas, gente, é o que acontece, tá? É porque a gente não se dá conta que está se distraindo. Tá? É quando você está trabalhando ou está estudando ali no computador e aí, de repente, você abre mais uma janelinha e dá só uma espiadinha. Você não contabiliza isso, mas naquele momento você já se distraiu. Naquele momento você já desconcentrou, tá? Parece que não, mas você desconcentrou naquele momento, tá certo? Se você trocou a atividade, se o seu cérebro precisou alternar ali, você já perdeu concentração. Tá bom? Então, é importante, sim, desligar o celular, ou pelo menos deixar no silencioso, silenciar as notificações, bloquear a internet, tá? Mas para que não seja uma coisa que chame a sua atenção, que fique ali competindo pela sua atenção, tá bom? Vamos seguir, então. Vou tentar ir mais rápido para cá. Já são 9h52. Vamos lá, ó. Sexta dica. Tenha à mão um bloco de anotações ou post-its. Gente, isso super funciona, tá? Esse daqui, na verdade, é uma forma de diminuir as nossas distrações internas, tá? De controlar o ambiente interno. Já aconteceu com vocês de estar lá estudando, né? Tá super concentrado, e aí, de repente, vem uma mensagem, né? Tipo, você tem que ligar para sua mãe. Você tem que ir no supermercado. Tem que comprar a ração do cachorro, né? O cérebro adora ficar mandando esses recados nas horas mais impróprias, né? E aí, o que acontece? Se você simplesmente ignorar, tipo, ele te manda uma mensagem, você tem que ligar para sua mãe. Você ignora e continua estudando. Passa alguns minutos, ele vai te mandar essa mensagem de novo, tá? E ele vai ficar te mandando essa mensagem até que você vá lá e ligue para sua mãe. Tá? É uma forma que ele tem de evitar o quê? Que você esqueça um compromisso que ele acha que é importante. E aí, o que você faz, então? Qual é a do bloquinho, né, ou do post-it? No momento que você estiver estudando e que você receber um desses insights, sabe, uma dessas mensagens do cérebro de alguma coisa que você precisa fazer, mas que você não vai fazer naquele momento, você anota no bloquinho, tá? Ou anota lá no seu post-it. Isso é uma forma de sinalizar para o seu cérebro que você entendeu o recado, que você não vai esquecer, mas que naquele momento você não vai fazer aquilo. Tá? E eu garanto para vocês que funciona, tá? Ele para de ficar mandando esses recados. Ele entende isso, tá? Quando você anota, ele entende que você já compreendeu que precisa fazer aquilo ali e que depois que você estudar, você vai lá fazer. E faça, tá? Faça, porque senão depois ele vai voltar a ficar mandando esses recadinhos para vocês. Uma outra coisa que funciona é ter uma rotina definida. Se cada hora você faz uma coisa, né? Tipo, sobrou um tempinho agora eu vou estudar, mas eu não tenho um horário para estudar. E aí também era uma hora que eu precisava arrumar a casa, ou precisava ir no supermercado. É mais comum de acontecerem essas interrupções. Se você tem uma rotina pré-estabelecida, né? Se você já sabe o horário de fazer cada coisa, bom, esse é o meu horário de estudar. Né? Outra hora é a hora que eu cuido da casa. Outra hora é a hora que eu vou ao supermercado. Outra hora é a hora que eu falo com a minha família. Tá bom? Eu tenho isso delimitado. O cérebro ele tende a não ficar te importunando, né,
com esses recados, tá? Com esses insights, porque você já tem uma rotina pré-definida. Agora, se você não tem, você é meio bagunçado, cada hora eu faço uma coisa, na hora que dá eu estudo, na hora que não, sabe? Assim, cada dia eu faço de um jeito, aí a chance de você ser interrompido, né, por esses insights é maior, tá bom? Porque é uma forma que ele tem de ficar sinalizando para você coisas que ele acha que você não deve esquecer, tá bom? Lembra daquela conta para pagar, não lembra? Nossa, essa da conta para pagar sempre acontece, sempre, né? Tipo, ai meu Deus, tá vencendo o boleto, vai vencer hoje, né? Preciso pagar hoje o boleto. E aí vem toda hora aquele negócio. Então anota lá, pagar a conta de luz e volta a estudar, tá bom? Que funciona isso, garanto para vocês que funciona. Eu usava muito essa questão do post-it, eu uso ainda, quando eu tô trabalhando, tá? Vamos lá, a 7ª dica. Saco vazio não para em pé, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que para se concentrar, você precisa o quê? De energia? Se você tá com fome, se você tá com sede, da onde você vai tirar energia para se concentrar? Não funciona, tá? Fome e sede são necessidades básicas. Se você tiver com fome, se você tiver com sede, você não vai conseguir se concentrar. Agora, é claro que não dá para comer um pratão de feijoada e estudar, né, gente? Porque aí não vai rolar, né? Vai bater lá uma lombeira, você vai cair em cima dos cadernos, tá? Mas tem que comer, sim. Tem que fazer um lanche, né? Comer uma coisa mais leve, um grelhado, uma salada, uma fruta, né? Fazer ter uns lanchinhos ali, amêndoas, nozes, chocolate, né? Chocolate é muito bom porque é uma fonte de energia também. E beber muita água, tá certo? Fome e sede não funcionam. Se você tiver com fome ou se você tiver com sede, você não vai conseguir se concentrar, tá bom? Vamos seguir. Outra necessidade básica, dormir, tá, gente? Não dá para se concentrar se você estiver cansado, se você estiver com sono. É impossível, tá? Lembra que eu falei para vocês que concurso público, a gente precisa ter equilíbrio, tá certo? Claro que não dá para você dormir mais 10 horas por noite. Se você faz isso, se você dorme 10 horas por noite, você está perdendo um tempo muito precioso que poderia estar sendo dedicado à sua preparação para concursos públicos. Agora, também não dá para de hoje para amanhã já diminuir 2 horas e começar a dormir 8, tá? Vá diminuindo isso aos poucos. Agora, se você já dorme ali 8 horas, 7 horas, não dá para diminuir muito por isso, né? Se você sente que precisa disso, você precisa dormir aquele mínimo de horas que te satisfaça, né? Que você consiga ficar bem no restante do dia. Agora, o que acontece, aconteceu comigo quando eu trabalhava, né? Às vezes eu chegava em casa muito cansada, não era sono, sabe? Eu tinha tido ali as minhas 7, 8 horas de sono à noite. Era um cansaço mesmo, tá? E aí eu precisava estudar, mas eu tava muito cansada. E aí eu tentava me concentrar e não fluía, tá certo? Eu não conseguia. E aí eu fazia 2 coisas, tá? Durante o tempo que eu trabalhava na indústria, lá que eu era farmacêutica, não dava para acordar mais cedo para estudar, porque eu já pegava muito cedo no meu trabalho. E aí o que eu fazia? Quando eu chegava, como eu chegava cedo, ali por volta de 5 horas em casa, eu cochilava um pouco, dormia, tá? Até ali para 7, 8 horas, acordava, jantava, tomava um banho, e aí eu conseguia estudar tipo de 8 até 11, meia-noite, tá bom? Então, assim, eu dava uma descansada, né? Dava uma recuperada ali de fôlego para conseguir estudar até mais tarde, tá bom? Agora, quando eu trabalhava na prefeitura, como eu pegava mais tarde no trabalho, aí dava para fazer isso, tá? E aí eu preferia o quê? Estudar antes de ir trabalhar. Eu acordava mais cedo, tá? Tipo 4h30, 5 horas da manhã, estudava até umas 7h30, ia para a prefeitura, trabalhava, e aí quando eu chegava, quando eu estava tranquila, eu estudava mais um pouquinho, quando eu não estava, eu já ia descansar, porque eu já tinha cumprido a minha carga horária de manhã, tá bom? Então é uma coisa que vale a pena também testar para quem precisa conciliar a rotina de trabalho com os estudos e que chega muito cansado do trabalho. Às vezes é melhor acordar um pouco mais cedo para estudar, né? E aí dormir mais cedo também, claro, né? Ou chegar em casa, tirar um cochilo, né? Depois tomar um banho ali, dar uma despertada e estuda até um pouco mais tarde, tá certo? Porque às vezes fica complicado mesmo chegar do trabalho e aí já engatar nos estudos, né? Porque às vezes não é um sono, mas é um cansaço mesmo, um esgotamento mental, tá bom? É uma dica que funciona também. Vamos lá, seguindo, ó, meditação, tá? E aqui, gente, eu não tô falando da parte esotérica, nem da parte espiritual, não, tá? Até porque eu não entendo nada disso. Eu tô falando só da meditação como um exercício mesmo, tá? Um exercício para aumentar a concentração. E aí, essa meditação é simplesmente você sentar numa posição confortável, fechar os seus olhos,
tentar esvaziar a sua mente, né? É uma coisa muito complicada, e você conseguir, né? Tipo, esvaziar, não pensar em nada e focar exclusivamente na sua respiração por 10, 15 minutinhos por dia, tá? No começo é bem difícil, mas depois você vai conseguindo fazer isso por mais tempo e isso te ajuda, né, nesse processo aí de conseguir se concentrar mais rápido e também no processo de se manter concentrado por mais tempo, tá bom? Então a meditação aqui é enquanto exercício mesmo para melhorar a concentração, tá bom? Independente aí da questão espiritual, da questão aí de chakras, nada disso, tá bom? Esotérica, é só mesmo para a questão do exercício mesmo de conscientização, de você focar na sua respiração, tá bom? E aí, a 10ª dica, tá? É ter prazer em estudar. Por quê? Eu não sei vocês, mas alguém aqui sente que se desconcentra muito fácil, que perde a concentração quando tá lá assistindo Netflix? Vocês conseguem assistir, tipo, só 50 minutos de uma série? Se eu gostar, eu consigo assistir, tipo, a temporada inteira. Eu fico lá, tipo, umas 10 horas assistindo lá, sem desconcentrar, né? Por que acontece isso, então, né? Porque a gente consegue se concentrar para algumas coisas e não consegue para outras. E quando você tem prazer na atividade que você está fazendo, o seu cérebro, ele consegue o quê? Ignorar todas as outras distrações à sua volta, né? Ele está numa situação prazerosa para ele não quer saber o que está acontecendo em volta. Certo? Ele está focado naquilo ali que você está fazendo. Agora, se você está fazendo uma atividade que não é prazerosa, ele tenta o tempo todo fugir daquilo ali. E a forma que ele tem de fugir é o quê? É se distraindo, né? Deixando de focar a atenção naquilo que você precisa e focando a atenção em outras coisas ali, né? Supérfluas que estão ali em volta, tá bom? Então, se você descobre, se você tem prazer de estudar, às vezes a gente percebe isso até com matérias diferentes, né? Se você gosta mais de estudar uma matéria, provavelmente nessa matéria você tem menos dificuldade de se concentrar, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei muito de português. Eu nunca senti que eu tinha problema de me concentrar para estudar português, porque era uma matéria que eu gostava, tá? Agora, contabilidade, que era uma matéria que eu tive muita dificuldade, eu sentia esse peso na hora de estudar, como se eu tivesse o tempo todo que ficar forçando, porque senão eu me dispersava. Tá certo? Não, o que acontece? Se você consegue descobrir prazer em estudar, e pode parecer difícil, mas não é, tá? Por quê? Basta que você enxergue qual é a necessidade desse estudo para você, né? Por que você precisa estudar? Não é para passar em concurso, tá? Ninguém quer passar em concurso. Você não está estudando para ver o seu nome no diário oficial. Tenha isso claro para você. Ninguém quer isso. Tá certo? O que você quer? Você quer o que a aprovação vai trazer para a sua vida. Você quer um salário melhor, você quer ter sucesso profissional, uma carreira de sucesso, você quer poder contribuir com a sociedade, você quer poder ajudar a sua família, realizar os seus sonhos. É isso que você quer. E você precisa ter claro para você qual é a relação que existe entre estudar e a realização desses projetos. Tá bom? E aí, quanto mais claro for isso para você, mais você vai começar a gostar de estudar e vai sentir prazer em estudar. Porque é como se você sentisse que quando você está ali estudando, você está construindo aquele futuro que você quer para você. Tá certo? E aí, gente, então, primeiro eu vou abrir aqui rapidinho para perguntas, tá? Porque depois eu vou dar uma dica extra, hein? Não vai embora que eu vou dar uma dica extra depois. Se tiver alguma pergunta, manda aqui para mim, para eu poder responder para vocês. Tá? Alguma dúvida sobre a questão de concentração, da técnica Pomodoro? O Paulo pediu para eu ensinar ele a ter prazeres da raciocínio lógico. Então, eu vou contar para você, Paulo, olha só. Quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, eu também não gostava, tá certo? Eu nunca tinha estudado isso. Eu achava muita viagem aqueles negócios de si, somente si, né? Aqueles diagramas lá. Nossa, eu achava uma loucura aquilo ali, porque eu não tinha visto aquilo no ensino básico, né? No ensino fundamental, no ensino médio e tal. Era tudo muito novo para mim. E aí eu tive também, claro, né, as minhas dificuldades nesse começo. Mas sabe que hoje eu gosto de resolver as questões? Olha como são as coisas. Hoje, mesmo antes, tá? Agora eu voltei a estudar, mas mesmo antes de ter voltado a estudar, eu gostava de resolver questões de raciocínio lógico. Eu sempre gostei. Depois que passou isso, depois que eu peguei o jeito ali das questões, eu comecei a gostar.
tá? Então, assim, é muito disso. Talvez você não goste porque você ainda não pegou o jeitão da disciplina. Depois que você pegar, você vai começar a gostar porque é gostoso fazer as questões de raciocínio lógico, tá? Isso dá uma acelerada ali no cérebro. Eu gosto de fazer, às vezes eu tô meio desanimada, assim, tipo, eu pego algumas para resolver, mesmo antes de voltar a estudar, tá? Vou te dar uma dica, eu não sei por que professor você estuda, mas tá faltando isso, né? Então, tenta conhecer o Thiago Pacífico e o Sérgio Carvalho, tá? Foram os professores que eu usei aí para raciocínio lógico e eu gosto muito da didática deles, tá bom? Dá uma pesquisada lá, eu não sei por quem você está estudando, mas compensa dar uma testada se você está com dificuldade nessa disciplina. Eu gosto bastante deles. Eu sei, tá? Eu tive isso com contabilidade, tá? Eu tinha muito problema, assim, eu odiava mesmo, porque eu não conseguia entender o básico ali, tá? Eu não conseguia sair da primeira lição ali, que era debitar e acreditar. Aquilo ali não entrava na minha cabeça e eu falava, meu Deus, que coisa de outro mundo, assim, como que pode? E eu odiava. Todos os dias que eu tinha que usar a contabilidade, eu pensava, meu Deus do céu, eu tô louca, como que eu vou fazer isso? E não tinha como eu escapar, porque é uma das matérias de maior peso na minha área, né? Então eu precisei dar um jeito de resolver esse meu problema com a contabilidade. E você vai resolver isso com raciocínio lógico também, tá? Insiste mais um pouquinho porque é gostoso, tá bom? Então, Frank, o Frank perguntou o seguinte, a minha concentração é melhor pela manhã. Então eu acordo muito cedo para estudar. Tem como melhorar a concentração à noite? Provavelmente é porque à noite você já está muito cansado, tá? E aí não tem jeito, tá, gente? Se você estiver cansado, a sua concentração vai ser menor mesmo, tá bom? Isso também acontecia comigo. Por isso que em alguns momentos, quando eu podia, né, eu também preferia acordar mais cedo para poder estudar antes de trabalhar, tá? Uma coisa que você pode tentar é aquela outra dica que eu dei. Eu não sei se você provavelmente você deve trabalhar, né? E aí chega em casa cansado do trabalho, e aí é difícil mesmo de conseguir se concentrar para estudar. Se for esse o caso, tenta tirar ali 1, 2 horas, dar um cochilinho, e aí depois estudar, tá certo? Porque aí talvez você consiga descansar e aí retomar a sua concentração. Desse jeito eu conseguia, tá? Agora, quando eu tentava chegar no trabalho e já engatar estudando, eu sentia que a minha concentração despencava também, tá? E aí é comum, tá? Não tem muito como escapar, porque você tá cansado. E aí, cansado, você não consegue se concentrar mesmo, tá bom? Não tem pílula mágica aí, tá? Vai sim, Ale. Vai sim, tá? A Ale tá falando que ela pensa que português não vai entrar na cabeça dela. Vai entrar sim, tá bom? É só ter um pouquinho mais de insistência. As regras de português são mais complicadas. Então faz as suas colinhas, faz as suas decorebas, tá? Não tenta pegar a ideia da matéria, decorar tudo na primeira passada, porque isso não acontece, tá, gente? Matérias que a gente precisa decorar, como por exemplo português, que tem muitas regras, não fica fixo ali, tipo, eu tô estudando aqui orações coordenadas subordinadas. Então, eu só vou sair desse PDF depois que eu souber todos os tipos de orações coordenadas subordinadas. Não façam isso, tá? Porque senão você não consegue evoluir. Passou pelo PDF, conseguiu compreender o geral, faz as suas anotações e vai revisando essas anotações e resolvendo mais questões para poder consolidar esse conhecimento. Não é uma coisa que vai dar para você decorar do dia para a noite, tá? Isso vai vindo ao longo da sua preparação, tá bom? Gente, então eu vou fazer a conclusão aqui para vocês, para melhorar a concentração, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar tanto o ambiente externo, né, o que está à nossa volta, quanto o ambiente interno. Então, eu preciso tanto diminuir as minhas distrações, né? Por quê? Porque as distrações é o que vai estar competindo ali pela minha atenção. Então, quanto mais distrações eu tenho à minha volta, mais difícil fica eu conseguir me manter concentrado, tá bom? Além disso, você precisa querer se concentrar, gente. Isso é fundamental. Ninguém vai, me concentrei e automaticamente comecei a estudar. Não é assim, tá? Lembrem-se que a concentração é a atenção voluntária. É aquela que eu escolho ter atenção naquele momento, tá certo? É diferente da atenção passiva, que na verdade é uma distração, tá? Para se concentrar, você precisa querer estar concentrado. Isso é fundamental, tá bom? Além disso,
o que acontece? É impossível você se manter concentrado por longos períodos. Então, se você ainda é um daqueles que estuda por 2, 3 horas sem fazer intervalo, pelo amor de Deus, para agora com isso, porque você está perdendo muito, tá, do rendimento dos seus estudos nesse momento, certo? Você precisa de intervalos regulares, teste por pelo menos 15 dias e depois me dá um feedback a técnica Pomodoro, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar, que você não vai se arrepender, você vai sentir que o seu nível de concentração melhorou, tá bom? Uma outra coisa, não dá para se concentrar com fome, com sede e com sono, tá? Não existe pílula mágica, não tem como escapar. Se você tá com fome, com sede, com sono, já era a sua concentração, tá certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é uma dica extra, tá? De uma coisa que eu descobri enquanto eu estudava. Enquanto eu estudava para concurso, né? Enquanto eu estudava para concurso, não, desde que eu me entendo por gente, tá? Desde que eu era bem pequena, eu sempre gostei de ler em voz alta, tá? Então eu estudava lendo em voz alta. Minha mãe até gostava de brincar que todos os meus vizinhos, né, iam se formar junto comigo, porque todo mundo sabia que eu estava estudando, porque eu lia muito alto, tá? Só que o que acontece? Durante os meus estudos para concursos públicos, eu comecei a estudar a questão de técnicas de estudo, memorização, concentração, li vários livros. E uma das coisas que eu vi foi que eles não recomendavam que a gente lesse em voz alta. Por quê? Quando você lê em voz alta, a gente lê em voz alta com a sensação de que se concentra mais, né? Eu, pelo menos, era assim. Eu li em voz alta porque eu achava que desse jeito eu estava me concentrando mais. Só que isso é o contrário do que acontece na verdade, tá? Porque a gente consegue facilmente ler um texto em voz alta, mas estar com o pensamento longe, né? Muitas vezes eu já li um texto e precisei voltar para ler um parágrafo porque eu não sabia nem o que tinha sido falado ali. E eu tinha lido em voz alta, tá bom? Então isso não quer dizer nada. Só que o que acontece? Quando você lê em voz alta, você lê mais devagar. Porque para fazer esse movimento dos lábios, né, para poder fazer o som mesmo, você demora mais tempo do que se você estivesse lendo só com os olhos. Quando você lê só com os olhos, você consegue ler mais rápido do que se você falar em voz alta ou ficar lá gesticulando, mexendo com a boca, passando o dedo na folha, né, enfim. E aí, o que acontece? Qual que é a vantagem de você ler mais rápido? Não é conseguir ler mais coisas em menos tempo, tá, gente? É claro que isso daí é um efeito colateral muito positivo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é, quando você aumenta a velocidade, tá? Você aumenta a sua concentração, tá? Por quê? Se você tá lendo muito devagar, né, o seu cérebro, ele tende a escapar. E isso também funciona quando você está assistindo uma videoaula, né? Se você pega uma videoaula de um professor que fala muito devagarinho, né? O que acontece? Você abre uma outra janela do navegador, né? Você pega um celular. Né? Eu estou fazendo um curso e aí é um senhor que dá aula e ele fala muito devagar, né? Quando eu vejo, eu estou em outro planeta já, né? E aí o que a gente faz? A gente aumenta a velocidade, tá certo? Eu assisto na velocidade 3, tá? Você pode começar com a velocidade 1,5, 2, dependendo do professor, você vai chegar facilmente na velocidade 2,5. E aí você vai ver que quando você aumenta essa velocidade, você fica... É como se você forçasse o seu cérebro a prestar atenção ali. Porque qualquer coisinha que você perder, você já perde a explicação, né? Porque tá muito rápido, tá certo? Você precisa fazer um esforço maior para conseguir entender o que está sendo passado. Então, aumentar a velocidade, tanto de leitura quanto das videoaulas, é uma excelente técnica para melhorar a sua concentração, tá certo? E aí você pode fazer o seguinte, você pode ir alternando a velocidade. Começou a ler um texto em PDF, você começa lendo ali numa velocidade mais alta. Chegou numa parte do texto que é mais complexo, você diminui a velocidade, passa mais devagar por aquela parte, tá? Voltou a ficar mais tranquilo, aumenta de novo a velocidade, tá certo? E nas videoaulas a mesma coisa, tá? Coloca aí 1,5 que vocês vão ver que vocês não vão nem sentir diferença, tá? E aí tem como efeito colateral, você vai conseguir o quê? Assistir mais videoaulas em menos tempo, tá? Mas o objetivo aqui é realmente aumentar a sua concentração, tá bom? Essa era a dica extra que eu queria passar para vocês. Testem, depois me mandem feedbacks, tá? Por Messenger, lá nos comentários da live, nos stories que eu colocar. Enfim, vão me mandando os feedbacks. Na quinta-feira, a gente tem a nossa live Tira Dúvidas. Eu espero vocês às 13 horas, tá? Depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, vai mandando as perguntas por lá também. Quem não faz parte do grupo Telegram,
Entra lá no link, tá? Tá lá na minha bio, no Instagram, eu acabei de postar aqui nos comentários do grupo também, para vocês receberem aí o PDF com resumo dessa aula, tá bom? Quem não usa o Telegram, se cadastra lá no meu site, www.querestudarvenhaparacá.com.br, tá? Precisa se cadastrar e confirmar a inscrição, e aí vocês vão receber os meus e-mails com os resumos e também com os links dessas aulas de segunda e de quinta para vocês assistirem, tá certo? A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, às 13 horas. Na próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira, dia 29 de março, a nossa aula vai ser sobre resolução de questões. Então, não percam, já se programem. A gente vai falar sobre resolução de questões, como usar essa resolução de questões na preparação para concursos, tá? A gente vai falar de estudo só por questões, nós vamos falar de estudo reverso, nós vamos falar de revisão por questões, enfim. A gente vai falar onde você deve usar, em que etapas da sua preparação, como que você vai usar, como usar a plataforma de questões, quando usar, tá certo? Então não percam, vai ser o tema da nossa aula na próxima segunda-feira, tá? Espero vocês então na quinta-feira, às 13 horas, e na próxima segunda, às 9 da noite. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá certo? Qualquer coisa, me mandem mensagens lá, tá? Ou no Messenger do Face, ou no inbox do Insta, tá? E eu vou deixar também uma caixinha de perguntas para vocês colocarem lá, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, uma boa semana e até quinta-feira. Tchau, tchau.